Então vamos voltar um pouco para o assunto da crise de imigração na Europa, para terrorismo, extremismo muçulmano, etc. Porque quando eu abordo esse assunto, tem uma galera que não entende algumas coisas. Então vamos falar de causas, consequências e soluções. Deixa isso bem claro. A gente tem um problema hoje no mundo de uma onda de imigração gigantesca para a Europa, que está dando problemas gigantescos, estupros, abusos, criminalidade, homicídios, assaltos, etc. Isso é um problema. E isto é, em parte, causado, sim, por extremismo muçulmano. Tem gente que acha que eu não acho que extremismo muçulmano existe. Não, bom dia, eu acho que existe sim, tá? Existe uma filosofia extremamente violenta e extremamente antirracional. Agora, ela não brotou. Ela não surgiu, tipo, pã, agora ela existe e meio bilhão de pessoas acreditam nela. Não. Ideias têm que ter o local correto, a época correta, as condições corretas. As perguntas que eu faço aqui é por que essa filosofia cresceu tanto? Por que uma filosofia de violência e antirracionalismo cresceu tanto? Porque são as duas coisas que sistematicamente levam a gente para trás. O que levou a humanidade para frente foi comércio, que é o contrário de violência. Isso é inclusive uma frase do Sense8, daquela série que eu adorei. Que um cara fala, na natureza humana não é violência, é o comércio. Eu adorei aquela frase. O que levou a gente para frente foi comércio e racionalismo. A filosofia extremista muçulmana prega o contrário. Mas, poxa, como é que esse troço existe? O que eu quero argumentar nesse vídeo é que o problema que a gente tem hoje de imigração, de extremismo muçulmano e terrorismo, é uma situação em que um certo grupo de pessoas, nomeadamente os extremistas, foram criados para ser lobos, e um outro grupo de pessoas, nomeadamente a população europeia, mais fortemente hoje, né, que estão levando a conta agora, foi criada para ser ovelha. Aí você está falando, pô, os lobos estão comendo as ovelhas. Pois é, né? Pois é, né? O que você esperava que acontecesse quando você tem lobos e ovelhas? A questão é por que eles estão assim. E o que causou isso? O que criou os lobos e o que criou as ovelhas? Qual é a força que modificou os dois ambientes, que modificou o Oriente Médio de maneiras tal que hoje a filosofia dominante é uma filosofia de destruição? E o que mudou a Europa tanto que o sistema governamental existente hoje é um sistema de espoliação da população e a ideologia muito forte de parte da população é uma ideologia de submissão total? Você sabe que eu tô... Bom dia, bem-vindo ao Ideias Radicais, eu sou anarquista. Bem-vindo! Interferência governamental. Quem criou os lobos? A filosofia já existia. Não estou erguendo uma teoria Illuminati que os governos criaram o extremismo muçulmano. Não, vai ter algum nos comentários idiota vai ter defendendo isso. Sempre tem um, mas enfim. Quem que armou os lobos? Quem que financiou os lobos? O lobo era pequenininho e estava lá longe. Quem colocou ele aqui armado com uma AK-47? Quem que fez isso? O que aconteceu? Eu já fiz um vídeo sacal pra caramba, bem longo, no dia seguinte, não sei se foi no dia seguinte, dos atentados em Paris. Contando toda a história da intervenção britânica e francesa, não toda a história, mas boa parte dela, porque é uma história enorme. Intervenção britânica, francesa, americana e alemã e soviética no Oriente Médio nos últimos 100 anos, assim, depois da Primeira Guerra Mundial, durante e depois. É uma história de governos. Não confunda governos com população. O governo não é a população. O governo é aquele que vive às custas da população e controla ela. Os governos desses países, para ferrar um ao outro, usaram o dinheiro da população para financiar outras pessoas que elas não conheciam para se matarem. É isso que aconteceu. E de 100 anos disso, dessa evolução cultural, dessa evolução ideológica, dessa criação de um ambiente onde alguma coisa vai crescer, saiu extremismo muçulmano, antirracionalismo, violência, a ISIS, Talibã, terrorismo. Surpreende. Desde lá do Império Otomano, você tem França e Inglaterra pegando
líderes violentos, líderes comunitários violentos. Quem quer ir pra guerra? Tem a galera que quer ir pra paz, quer ficar em paz, e tem a galera que quer ir pra guerra. O que a gente faz? A gente pega os que querem ir pra guerra, arma, financia, coloca eles no poder, tira os que querem paz, tira os moderados, tira os que não realmente acreditam naquela religião e coloca os extremistas. E bota eles pra lutar, treina. E faz isso de novo. Foi feito na Primeira Guerra Mundial para lutar com os otomanos. Depois disso, o que a França e a Inglaterra fizeram? Bom, então agora tem todos vocês e vocês se odeiam. Sabe, tem esses 3 povos diferentes e vocês se odeiam. E a gente podia deixar, tipo, vocês livres. Aí vocês fariam os países de vocês e teriam os líderes de vocês. Mas nós somos governos, a gente não gosta dessa história. Então a gente vai colocar todos vocês juntos, e daí a gente vai pegar um cara que vocês nunca ouviram falar e ele vai mandar em vocês. Não vai dar errado. Essa é a história da Síria, Iraque, Irã, Líbano, Egito, Hejaz, que depois virou a Arábia Saudita, Omã, Iêmen. Surpreende que deu errado. Foi feito isso na Primeira Guerra Mundial, foi feito isso no período entre guerras, foi feito isso na Segunda Guerra Mundial, foi feito isso na Guerra Fria. Sistematicamente, governos escolhendo os violentos, os terroristas, os radicais, porque eram eles que queriam matar os outros. Porque você tem um livro e você tem as interpretações. Tem gente que acha que é uma religião de paz, que quer ficar de boa quietinho lá no canto dele. E tem os caras que acham que tem que matar todo mundo. A gente pega os caras que tem que matar todo mundo, arma, financia, treina, coloca no poder, e daí 100 anos depois, pô, a gente tem extremistas querendo matar gente no mundo. Pô, de onde que veio isso, cara? Como assim? Gente, vamos entender as causas deste problema. Por que nós temos a situação que nós temos hoje? Porque nós temos vários países no Oriente Médio, o Iraque é um exemplo ótimo disso. O Iraque era para ser 3 países. Você tem vários países lá desenhados arbitrariamente, com povos que não se gostam e que querem estar em guerra. Ao invés da gente deixar eles se separarem, não, faça uma secessão, junto o Kurdistão pra lá, se quer os xiitas pra cá, tá, faz um país pra cá, tá, associem-se, tudo bem, dane-se, sejam livres, tenham soberania, decidam. Não, isso foi negado. Resta o quê? Resta o conflito. Por um século, naquela região, o que funcionava era o conflito. O que dá resultados era conflito. Quem ia para frente é quem ia para a guerra. Surpreende que hoje a ideologia é de ir para a guerra e explodir pessoas? Que quem é venerado é o guerreiro? Que quem tem poder é quem manda, quem é violento? Quem causou isso? Sem um governo francês, alemão, inglês, europeu hoje, italiano, americano, soviético, você acha realmente que assim, os cidadãos de alguma cidade lá no meio da França iam falar: gente, vamos fazer uma vaquinha aqui e juntar tipo 10 mil francos, não euros, né, francos, para mandar lá pro Oriente Médio para um árabe matar o outro? Óbvio que não. Sem a interferência governamental, você jamais teria conseguido roubar bilhões, trilhões das pessoas desses países para mandar para outros países que não tem nada a ver pra gente matar outra pessoa. Não teria acontecido. A verdade é que esse é um problema que foi adubado pelos governos. A filosofia louca já existia. Agora, eu e você podemos sair de casa e andar 3 quadras em qualquer direção e a gente vai encontrar 5 ou 6 loucos que acham que um monte de gente tem que morrer. Eles não têm armas, eles não estão financiados, eles não estão na cabeça de países. Eles só são uns loucos lá no canto deles. Os loucos muçulmanos estavam lá no canto deles. Quem foi armar? Quem foi dar dinheiro? Quem foi treinar? Como a CIA treinou várias vezes. Este é um problema adubado, esse é um ambiente criado pelos governos. Outro lado, falamos dos lobos. E as ovelhas? Hoje a gente tem um welfare state na Europa, que é o quê? O governo rouba uma galera para dar dinheiro para outra galera por votos. Da onde veio isso? Isso é a natureza do Estado. Por que o welfare state ficou forte na Europa? Por causa da Revolução Soviética. Você tem a Revolução Soviética de um lado, então você tem lá, que bonito socialismo,
E do outro lado a galera começa a pedir coisas, então você dá um pouquinho para disfarçar. E depois você tem os pensadores saindo da União Soviética e indo para doutrinar as pessoas na União Europeia. Quem criou a União Soviética? Socialistas numa revolução. Bom, quem que colocou o Vladimir Lenin? Bom, quem que colocou o Lenin na Rússia? Você sabe? Eu adoro fazer essa cara. Você não sabe, né? Você não sabe quem que colocou o Lenin na Rússia e falou: faça uma revolução. Foi o governo prusso na Primeira Guerra Mundial. Estude a Primeira Guerra Mundial. Você vai entender muita coisa sobre a vida, tá? O governo prusso pegou o Lenin, tirou ele lá da Suíça. O que o Lenin fazia na Suíça? Ele esquerdava. Só falava merda lá na Suíça. Deixava, não, pode ficar comendo chocolate aí, esquerda, caviar, pode ficar de boa. Não, pegaram o cara, colocaram ele na Rússia e colocaram ele pra colocar uma revolução. Conseguiu. Por quê? Porque a Rússia queria criar uma revolução porque a Prússia queria colocar uma revolução na Rússia para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque tinha uma guerra. Quem que faz guerra? Países. Governos. Estados. Se você não tivesse a Primeira Guerra Mundial, você não teria intervenção francesa e Inglaterra no Império Otomano, que culminou hoje com os terroristas, e você não teria a Revolução Socialista na União Soviética. Preciso continuar explicando as causas? Preciso. Quem instalou o Estado de Bem-Estar Social na Europa? Quem começou? Von Bismarck. Por quê? Porque ele ia perder uma disputa constitucional. O que ele fez? Criou um sistema de saúde lá para comprar uns votos. Virou moda, cresceu e foi por aí. E aí que instalou-se o esquerdismo, começou a se instalar o Estado Grande na União Europeia. Quem que trouxe o Estado Grande para dentro do Reino Unido? Churchill. Durante a Segunda Guerra Mundial. Por guerra, você tem que fazer um Estado Grande para controlar tudo para ir à guerra com outro. O que o Churchill fez? Criou todas as estruturas estatais para fazer um Estado enorme na Inglaterra. A guerra acaba, ele é chutado do ofício e entra o partido de esquerda. Vocês passaram 6 anos lutando contra a esquerda, lutando contra Hitler e se aliando ainda com a União Soviética. 6 anos bombardeando os caras lá, porque era um Estado totalitário que queria controlar tudo. Termina, elege a esquerda. Foi o que aconteceu na Inglaterra. Processo similar na França. Muitos desses professores, desses pensadores, fugindo da guerra, foram para os Estados Unidos. Lá ensinaram. Onde? Você está entendendo? Mas eu não vou entrar nessa coisa dos Estados Unidos. Por que agora a gente tem uma cultura de submissão na academia, e especialmente agora, que vem mais das universidades, vem mais das escolas na Europa? Por causa desses pensadores, desses filósofos, desses professores de esquerda, da escola de Frankfurt, que é socialista, que é um movimento criado. Você está entendendo? Quem que está pagando não só explodir os árabes, mas está pagando os benefícios de todos eles que vão para a Europa? O governo. Com quem? Com o dinheiro do povo. Por que eles estão indo para a Suécia, para a Alemanha, para a França? Por que eles não estão indo para a Polônia? Por que eles não estão indo para Letônia, ou Lituânia, ou Estônia, ou Romênia, ou Bulgária, onde vão ter que trabalhar? Eles estão indo para onde tem coisa grátis. Quem que está dando coisa grátis? O governo. Já foi. O estrago já está feito. Os caras já estão dentro dos países. E ainda por cima, o que o governo vai lá e faz? Desarma. Este é um problema adubado pelo governo. Criou o lobo, criou a ovelha, juntou os dois e depois reclamou. Essa é a situação que a gente tem hoje. O governo tentando resolver um problema que ele criou. Ele não é a solução. E depois que ele fala, não, agora vocês vão ser obrigados a conviver com essas pessoas e sustentar, e vocês não podem discriminar. Nós não vamos fazer a lei valer. Se eles cometerem crimes, se eles fizerem coisas que vocês não gostam, vocês não podem discriminar contra eles. Vocês não podem não atender, vocês não podem não alugar os seus apartamentos, vocês não podem não financiar eles, vocês não podem não aceitar eles nas suas comunidades. Mas eles podem fazer isso com vocês, porque o governo assim manda. Esta é a causa do problema. Interferência governamental. O governo decidindo sobre o seu dinheiro, o governo decidindo sobre o que você acha, o governo decidindo com quem você vai se associar. Enquanto isso existir, esse problema não vai ser resolvido. Mas vamos falar de soluções. O estrago já está feito, os caras já estão lá dentro. Não adianta fechar o portão, já foi. Ah, mas eles continuam indo. Eles continuam indo.
Se você fechar o portão, eles passam por cima ou por baixo. Já era. Quer ver como? Primeiro, ó, capitulem. França, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, capitulem. Falem, ó, a gente não vai mais interferir no Oriente Médio, a gente não vai mais interferir nos assuntos de outros países. A gente vai cuidar do nosso país. Vamos pensar um pouco como um estatista, um pouquinho nesse sentido. A gente vai cuidar daqui de dentro. Da fronteira para fora, não vai dinheiro nosso, não vai exército nosso, não vai bombar nosso, não vai. O país que fizer isso primeiro joga batata quente pro outro. Segundo, rearma a população. Autoexplicativo. Não é? Terceiro, para de sustentar. O welfare state europeu precisa acabar e ele vai acabar. Seja por dívida e falência, ou seja por ação política que perceba que está errado. Eu acho que provavelmente vai ser por dívida e falência. E nesse caso, pelo menos essa onda migratória vai ter o efeito de derrubar o welfare state europeu, o que precisa acontecer já faz tempo. Tira isso. Nós não vamos sustentar vocês, não vamos dar moradia, não vamos dar sustento, não. Você quer vir aqui? Vem, vai ter que trabalhar. Ah, eu não quero trabalhar. Que pena. Que pena. Ah, então vai roubar para viver. Não vai viver muito tempo. Porque a população está rearmada. Desmonta a estrutura que sustenta, desmonta a estrutura que ampara, desmonta a estrutura que convida. Você quer vir aqui? Venha. Agora vai trabalhar. Vai se integrar à sociedade. E, quarto, permita que a sociedade tenha liberdade de discriminar. Permita que a sociedade fale, não, eu não vou contratar ele. Por quê? Porque eu não quero. Eu não sou obrigado. Ele é um extremista muçulmano. Eu acho que ele é um extremista muçulmano. Ele não fala a minha língua. Eu não sou obrigado a contratar. Eu não vou contratar. Ah, permita... Não, eu não vou alugar o meu apartamento, ou um quarto, ou uma casa para ele, que é meu. Por quê? Porque não. Porque eu não quero. Eu não quero sustentar. Vai ter que provar para mim antes de. E se eu não quiser, eu não quero. O que isso força? Integrem-se à sociedade. Vocês vão para lá, integrem-se. Vocês não podem chegar lá imprimindo as regras de vocês, porque ninguém é obrigado a aceitar. Esse é o problema que você tem na Europa agora. Você é obrigado a aceitar. Ah, não. A polícia não pode reportar os crimes porque as pessoas podem ter uma visão errada do que os caras estão fazendo. Faz esses 4, você tem um problema resolvido. Acabou o motivo para eles virem, seja porque acabou a interferência internacional, seja porque acabou o incentivo aqui. E, se vocês estão aqui, integrem-se. Entrem na sociedade, obedeçam as regras, aprendam, integrem-se com as pessoas pacificamente. E se vocês não forem pacíficos, elas podem responder. E se vocês não quiserem se integrar, vocês vão ficar excluídos. A gente não é obrigado a aceitar quem a gente não quer aceitar. Liberdade também é a liberdade de não aceitar o outro. Eu não sou obrigado a te aceitar. Isto é importantíssimo, a importância de discriminar, e isso precisa ser retornado na Europa. Eu não estou falando de xenofobia, não estou falando de racismo, eu estou falando de, olha, eu não sou obrigado a emprego para você. Eu não sou obrigado a sustentar você, eu não sou obrigado a deixar você participar disso aqui, e você vai ter que fazer, você vai ter que interagir como nós queremos que você interaja, ou não. Racismo é, não importa o que você faça, a gente não vai deixar por causa da cor da sua pele ou quem você é. Não. Se você se comportar, se você tiver a postura adequada, você se integra. Se não, eu não sou obrigado. Isso precisa voltar. Agora, só para esclarecer a diferença entre racismo ou xenofobia e discriminação. Primeiro que racismo não é a questão porque muçulmano não é uma raça, mas enfim. Xenofobia, por exemplo, seria, ó, eu odeio você porque você é estrangeiro, não tem nada que você possa fazer, eu não quero saber, acabou, vai embora. Isso é irracional, isso está errado. Discriminação acontece, por exemplo, num vestibular. Você tem, ó, você quer entrar numa universidade? Tá, ó, beleza. Então você tem que ter um certo nível de conhecimento de certas coisas que eu exijo. Você atingiu isso? Sim, que bom, entre. Você atingiu isso? Não, que pena, volte ano que vem. Isso é discriminação. É exigir padrões de pessoas. Essa liberdade de discriminação não existe hoje na Europa. E isso não coloca consequências para atos. Por isso que você tem um problema de integração. Que é o quê? Você quer se integrar numa sociedade? Tá bom, beleza. Tem certas coisas que a gente faz que vocês vão ter que fazer também. Respeito por mulheres, não violência, não pregar extremismo, não recrutar os nossos filhos para certas atividades desse tipo, não financiar terrorismo, sabe? Coisas, assim, mínimo para qualificar como um ser humano normal. Ah, você não atende. Beleza, eu não sou obrigado a alugar minha casa para você.
Eu não sou obrigado a permitir que você coma no meu estabelecimento. Eu não sou obrigado a permitir que você compre os meus produtos. Eu não sou obrigado a te fornecer os meus serviços, seja de medicina, de consultoria, de seja lá o que for. Isso é exigir um padrão das pessoas. Esse canal defende liberdade de associação. Você deveria estar livre para entrar nos contratos que você quiser com quem você quiser. E você não é obrigado a entrar em contratos. Também existe a liberdade de não entrar em relações, não entrar em contratos com as pessoas. O que aconteceu, isso é um grande problema, assim. Essa crise de imigração, essa crise agora na Europa, é um grande problema de contratos forçados. A população foi forçada a entrar num contrato de financiamento de terroristas por décadas. A população foi forçada a entrar num contrato de guerra com outros povos. A população europeia foi forçada, você está entendendo? E agora eles estão sendo forçados a entrar num contrato de convivência com pessoas que eles não querem conviver. Retira essa obrigatoriedade. Hoje muitos dos imigrantes lá são sustentados por welfare. Na Suécia é um número insano, na Alemanha também, na França tem um número bem forte também. Ok, isso não existe mais. Tirem isso. Tá bom, agora vocês vão ter que conviver. Se vocês querem recursos e moradia, vocês vão ter que conviver no mercado. Então vocês vão ter que ter empregos e vocês vão ter que comprar bens de alguém. Isso, no fim das contas, é o uso de propriedade. Vocês vão ter que usar a propriedade dos outros europeus. Você quer um trabalho? Você vai ter que ser contratado. Você quer alugar uma casa? Você vai ter que conseguir que alguém alugue ela para você. Você quer colocar seus filhos numa escola? Você tem que conseguir que essa escola te aceite. E isso exige integração. Isso exige participe de uma maneira humana. Rejeite extremismo, rejeite essa filosofia, comporte-se, aprenda, eduque seus filhos corretamente, ou a gente não vai deixar você entrar. Uma escola tem que ter o direito de falar, olha, nós não vamos aceitar os seus filhos porque eles fazem isso, isso e isso, eles dizem isso, isso e isso é uma péssima influência nos nossos outros alunos, isso está causando conflitos e eles estão aqui expulsos. Se isso acontecer hoje na Europa, é racismo, é xenofobia, o dono da escola vai preso, tenho certeza. Agora, essa liberdade precisa existir. Essa é a liberdade de um humano exigir do outro. Eu quero entrar numa relação com as pessoas. Tá. Mas essas outras pessoas têm que ter um padrão. Eu, pessoalmente, eu não quero ter pessoas no meu círculo social que são drogadas. Eu não quero. Eu não quero ter pessoas no meu círculo social que são violentas, que são agressivas com as outras pessoas, que são abusivas. Eu não quero. Eu tenho essa liberdade. Dê essa liberdade para todas as pessoas. Você pode falar, Rafael, vai terminar em segregação. De quem? Que você pode ter, porque aí você separa. Hoje você tem todo mundo no meu balaio e tem que aceitar. Você tem os extremistas, os moderados e a galera que não tem nada a ver, tá todo mundo junto e você vai ter que aceitar e vai ter que viver assim. Aí o que acontece? Você fala, não quero, então você vai ter que recusar tudo. Aí você tem um problema. Você fala, não, pode separar. Tem as pessoas que querem se integrar, tem as pessoas que só querem uma nova vida, tem as pessoas que estão dispostas a encontrar a sociedade europeia no meio do caminho, a praticar sua religião pra lá, não incomodar. Tá bom, essas pessoas vão se integrar. Quem que não vai se integrar? Quem que vai ser segregado? E segregação, na verdade, é governamental. Por exemplo, o apartheid, o governo não separava. Quem que não vai se integrar a uma sociedade nesse caso? Se a gente tiver uma liberdade dos europeus de discriminarem quem é extremista, quem não é, quem é violento, quem não é. Quem que vai ficar de fora? Ué, quem precisa ficar de fora? Que são as pessoas que só querem se aproveitar dessa sociedade, as pessoas que só querem violentar ela, as pessoas que só querem destruir ela. Então, nossa, que ruim. A gente vai separar exatamente as pessoas ruins que estão causando um problema. Putz, que horrível. Eu sei que isso soa muito ruim, especialmente se você está bem disposto a entender esse vídeo errado. Se você está bem disposto mesmo, você vai conseguir tirar alguma coisa ruim desse vídeo. Mas para pensar. É o que sociedades normalmente fazem. Você vai ter que seguir regras. É o que comunidades fazem, é o que pessoas fazem. Sigam regras. Atendam a necessidade dessas pessoas ou não se integrem. Isso é importantíssimo e é isso que não tem lá e é isso que está causando toda essa onda de crimes. Eles não precisam se conformar a certas regras, essas pessoas novas não precisam obedecer às leis, elas não precisam respeitar os outros porque elas têm um cartão permanente que tira elas da cadeia, que é eu sou imigrante. Essas são as soluções propostas. Primeiro, capitulação. Para de interferir, para de encher o saco, para de bombardear árabe. Países, contenham-se nos seus assuntos internos. Os seus assuntos externos são um e apenas um: comércio. Tem gente guerreando. Bom, que pena para os dois. Resolvam isso e depois a gente vê como a gente vai fazer comércio. Não vamos bombardear, não vamos interferir, não vamos mandar dinheiro para fora, não vamos forçar a nossa população a sustentar guerra em outros lugares. Você vai ver que rapidinho os caras vão ir para bombardear outro país.
Segundo, reduz o welfare state. Ó, tá vendo todo esse sustento que segura um monte de vagabundo aí que veio para se aproveitar? Então, não tem mais. Haha, então trabalhem. Mas, se vocês querem trabalhar, integrem-se, porque as pessoas não são obrigadas a aguentar as porcarias de vocês. Vocês vão ter que se comportar como gente e obedecer regras. Ah, olha só que legal. E quarto, se vocês não obedecerem, a população está armada, então estejam avisados. Mas, Rafael, existem extremistas muçulmanos, eles são radicais, eles querem destruir, eles querem entrar nas nações e procriar, e isso existe de fato. Uma das linhas do Islã diz, não, vamos detonar eles por imigração, por procriação, eles querem fazer isso. Tá, eles vão fazer isso. Dica, eles vão fazer isso, ok? O que eu tô querendo dizer nesse vídeo é, não obrigue as pessoas a participar ou sustentar isso, ou aturar isso. Ah, mas Rafael, é uma invasão muçulmana da Europa. Não vai ser sustentada e vai perder a legitimidade. Não, eles estão indo pra lá porque a Europa destruiu o Oriente Médio. Bom, eles pararam de fazer isso. Ah, mas eles vão pra lá de qualquer jeito porque é a coisa deles, é a filosofia deles. Bom, então eles vão. Permita discriminação. Vocês vão entrar na minha casa, na minha comunidade? Não. Porque um país erguer fronteiras, erguer imigração e fechar os portões, primeiro ele não vai conseguir fazer isso. Me fale a última coisa que você viu o Estado fazendo direito. Ele não vai conseguir fazer isso. Os caras vão entrar de um jeito ou de outro. Isso eu dou como ponto morto. Não adianta você fechar as fronteiras. Segundo, já foi. Mas, ok, eles querem entrar, eles querem fazer isso, eles querem fazer aquilo. Tá, vão ter consequências muito grandes, eles não vão ser sustentados. Quero ver fazer. Quero ver. E a outra coisa é que se você mantém isso como uma política europeia, uma política mundial de não sustentar vagabundo, permitir que pessoas escolham os contratos que elas entram, a população está armada e um país não interfere no outro, essa filosofia extremista, violenta, vai desaparecer com o tempo. Como eu falei no começo do vídeo, esses lobos foram adubados. Já existia essa filosofia, mas ela existe em todo o mundo, de vários lugares diferentes, de várias religiões diferentes. Por que essa se criou? Porque ela foi por 100 anos sustentada, financiada, armada, treinada e empoderada. Se você para de fazer isso, no longo prazo essa filosofia cai. Pode ainda ter alguns loucos que acreditam. Agora, louco existe, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você vai fazer sondagem para quem ver quem é louco na sociedade. Se você tira as condições nas quais essa filosofia prospera, ela no longo prazo deixa de existir. E do jeito que está sendo feito agora, do jeito que as coisas estão indo agora, não. As condições para essas filosofias extremistas prosperarem estão melhorando. O que eu estou falando nesse vídeo é, fechar a fronteira só resolve o problema por pouco tempo, porque vão dar outro jeito. É aquela coisa, você faz uns muros que os caras pulam por cima, se o muro é alto eles vão por baixo, e se você fecha embaixo os caras vêm pelo rio. Não tem jeito, vamos ser realistas. A questão é, como a gente vai tirar as condições que criaram esse problema? Essas são as soluções que eu proponho. Tirar as condições que levaram a essa crise, que levaram a essa filosofia a ser tão grande. Ela existe e ela precisa ser combatida dentro de ideias, dentro de debate racional, e mas eles vão ser agressivos, eles vão estuprar, eles vão fazer... Bom, então aí a população está armada, né? Que bom. Quando eles forem agressivos, que a resposta esteja lá e seja muito forte. Agora, o cara tá lá nas Arábia sendo violento lá, ele tá dizendo que tem que explodir todo mundo lá, ele tá lá nas Arábia... Ele tá explodindo a tua casa? Não, foda-se. Essa é a coisa que a gente tem que entender muito profundamente. Não adianta só falar dos sintomas. A gente faz isso com várias coisas. Com drogas, com o INSS, com a dívida nacional, e agora com o problema de extremismo. Na política sempre vai vencer quem promove a solução mais imediata e mais fácil e mais aparentemente simples. É isso. Bolsa Família, bom dia. Nós temos um problema super complexo e eu tenho uma coisa que vai resolver o sintoma e é muito simples, a gente só faz isso aqui e não vai resolver o problema, mas não interessa. Esse é o que a política faz. Isso é o que políticos propõem. Soluções pontuais bestas para sintomas pequenos. Eles ficam tentando tapar buraco e jogam o problema lá na frente. Eu estou falando aqui da solução de 100 anos. Isso é um problema já de 100 anos, talvez mais, e será resolvido em algum tempo provavelmente similar. Agora tem que começar a resolver, né?
Você quer colher uma manga, é melhor plantar ela logo, meu filho. Isso é o que eu quero dizer. E ainda vai ter gente que vai entender esse vídeo errado e sair criticando, mas fazer o quê? Eu não tenho como agradar todo mundo, mas pelo menos eu tento um pouquinho. Por esse vídeo é isso e tchau, tchau.